Olá, querido amigo, querida amiga. Estou mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. Você pode ter certeza e confiança plena que Deus jamais nos abandonará. O amor de Deus e a graça de Deus é derramado sobre nossas vidas a cada dia. E aí vamos conhecer um pouco mais desse amor e dessa graça do Senhor. Amém? Queria só chamar a gente a orarmos para podermos continuar na presença desse santo Deus, maravilhoso Deus. Amém? Deus poderoso, santo, eterno, amado, misericordioso, ó Senhor, o Senhor é Criador do céu e da terra. Pai, queremos muito, Senhor, agradecer pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas, pela paciência que o Senhor tem tido com cada um de nós. Pai, e dizer, Pai, o quanto somos gratos, Pai, por o Senhor ser um Deus tão poderoso, tão grandioso, e ainda assim, Pai, atentar para nossas necessidades e nos amar, Pai, incondicionalmente, Pai, entregando seu próprio Filho na cruz por cada um de nós. Pai, agradecemos por ele, Pai, e queremos pedir que, através dele, Pai, ele possa interceder ao Senhor, mediante ao Senhor, pelas nossas vidas, Pai, pela nossa misericórdia. Derrame sobre nós, Pai, a tua bênção. Pai, clareia o nosso entendimento, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos entender e possamos enxergar, Pai, a tua palavra, Pai. É o que te oramos e te agradecemos, em nome do seu Filho Cristo Jesus. Amém. Então vamos falar sobre a graça, sobre o amor e a graça de Deus, né? O amor e a graça de Deus são motivação por trás de tudo que fazemos como cristão, né? E precisamos entender que esse conceito, né, é o primeiro e o mais importante fundamento da vida de alguém que deseja seguir a Jesus, né? O objetivo, na verdade, da gente fazer esse tempo é demonstrar que Deus nos ama individualmente, de forma prática, e inspirar, né, as pessoas que ainda estão conhecendo a Deus, né, a amá-lo também, assim como a gente temos aprendido a amá-lo. Então, eu queria ler uma escritura com vocês lá em Jeremias. Vamos ler Jeremias 29. Vamos ler o versículo 13. Jeremias 29. A palavra de Deus diz assim, ó. Jeremias 29, versículo 11 e 13, fala assim, ó. Jeremias 29, versículo 11 e 13, fala assim, ó. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E outra escritura que vamos ler lá, mais um pouquinho na frente, 31, no versículo 3, que fala assim, ó. O Senhor lhes apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Então, aqui a Bíblia está falando do povo de Israel, né? Porque nessa época, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel havia se afastado de Deus e passava por uma situação difícil, né? Estava no exílio na Babilônia. Então, mesmo assim, Deus não se esqueceu de Israel e falou dos sonhos, né? E grandes planos que tinha para o seu povo, né? Por amor de seu povo, Deus queria se relacionar com as pessoas, queria aproximar-se e não se distanciar.
queria que todos o buscassem de todo o coração, né? Que ele fala que quando buscássemos de todo o coração, que encontraríamos, né? O povo encontraria ele, né? Então, assim, Deus expressa seu amor eterno e leal à nação de Israel. E não é diferente hoje com cada um de nós, né? Não é diferente, pois Deus amou tanto ao mundo que entregou o seu Filho unigênito, né? Por ele. E lá em João 3,16 fala isso, né? Fala sobre isso. Vamos lá para ler, para a gente ver que é a palavra de Deus que está falando, né? Não é eu, Alceí, que está falando, mas é a palavra de Deus que está nos confirmando isso, né? João 3,16 fala assim, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, Deus sempre quis que vivêssemos eternamente em comunhão com Ele, né? Ter uma vida eterna. O ser humano, na verdade, desprezou a direção de Deus, seguindo seu próprio caminho e distanciando-se dele, né? Do propósito de Deus, pecando, né? Então, assim, Deus planejou entregar Jesus, o único homem justo, que levou nossos pecados a morrer na cruz, possibilitando a nós, mais uma vez, uma comunhão, né? Mais uma vez, uma comunhão com esse Deus, né? E, e assim, e além da gente ter essa comunhão, ter a oportunidade, né? De conhecer Ele e ter esperança, né? De uma vida eterna, né? O homem, pecado versus Deus, que é o amor infinito, né? Então, assim, nós estamos sendo recuperados desse amor, né? Que deixamos de ter, né? Aquele primeiro amor que Deus nos deu e agora Deus está tentando resgatar, né? Cada um de nós. E como que Deus fez isso? Deus agiu, né? Deus ele agiu para suprir a necessidade humana, né? O amor de Deus ele é incondicional. Então assim, Deus nos ama independente de nossas ações. Nada que façamos vai dizer que nós somos merecedor desse amor. Não somos merecedores desse amor. A graça de Deus que Ele derrama sobre nós é pela graça de Deus que somos amados, né? Que podemos ter a comunhão com Ele, né? Quero ler mais uma escritura com vocês lá em Corinto, segunda carta de Coríntios, capítulo 8. A palavra de Deus diz assim, ó. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala assim, ó. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, olha só que incrível, né? Deus, a graça, na verdade, é a manifestação prática do amor de Deus, né? Então, assim, graça significa favor e merecido, né? Na verdade, é isso que nós recebemos, uma coisa que nós não merecemos, esse amor de Deus incondicional, né? Que Ele tem, esse amor que Ele tem por nós, é um amor incondicional, é uma graça imerecida, né? Jesus era rico, Ele tinha glória no céu, e aí Ele se fez pobre, né? Ele se fez humano e morreu na cruz por cada um de nós, para que nós nos tornássemos ricos, né? Tivéssemos a vida eterna, voltássemos a ter a comunhão novamente com o Pai, né? E essa, na verdade, é uma graça, a graça de Deus, né? É um dom que na verdade, é um amor que Ele derrama sobre nós, mas é
uma coisa que nós não merecíamos e Ele está nos dando, né? Então, assim, queria que a gente pudesse aprender sobre isso, né? A graça que Deus derrama sobre nós é um favor imerecido, né? Então, assim, vamos ler mais uma escritura lá em Hebreus 4, que diz assim, ó, Hebreus 4:16. A palavra de Deus fala assim, ó, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, aqui dá para a gente ver a confiança que nós devemos ter nesse amor, né, de Deus. E a fé, né? A fé, a confiança, na verdade, é o elemento básico da fé que nós temos que ter nesse Deus, no amor de Deus, né? Ele leva-nos a andar próximo a Ele. Então, assim, quando andamos perto de Deus, encontramos misericórdia e encontramos essa misericórdia e essa graça de Deus, né? Quanto mais nos aproximarmos desse Deus, mais vamos sentir a presença da sua graça e sentirmos a sua misericórdia sobre nossas vidas, né? E quero chamá-los a ler mais uma escritura em 1 João 4, do versículo 16 ao 19, fala assim, ó, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste amor somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aqui está falando que esse amor que nós dizemos que sentimos por Deus, sentimos esse amor porque ele nos amou primeiro. Então, assim, qual a visão que nós temos de Deus, né? A Bíblia ela diz que Deus é amor, né? Deus nos ama porque sua natureza é amor, né? Deus é paciente, né? É misericordioso, né? Deus é bondoso, Deus é justo, né? Deus conquista nossa confiança por meio de seu amor, né? Quanto mais conhecemos o amor de Deus por nós, mais confiamos nesse amor, não é verdade? Então, assim, a gente confia, a gente ama a Deus a cada dia mais e confiamos mais em Deus. Quanto mais conhecermos esse amor, mais a nossa confiança vai crescendo nesse Deus, né? Então, assim, aprendemos com Deus a amar o próximo. O dom de amar vem de Deus, né? Porque nós não temos essa natureza de amor, né? Como Deus tem, né? Deus, na verdade, Deus é a essência do amor, né? Então, Deus, ele é amor e nós temos que aprender esse amor de Deus para que possamos amar o próximo, porque não é da nossa natureza amar o próximo naturalmente. Isso nós temos que aprender de Deus, né? Amar o próximo. Ele nos amou primeiro, temos que refletir, né? O seu amor, né? Refletir esse amor que vem de Deus. Então, assim, nós temos que reconhecer
que essa não é a nossa natureza, né? Mas é uma natureza que vamos adquirindo de Deus a cada passo que damos na sua direção, cada vez que nos aproximamos mais dele, então a gente vai, né, dando um passo no crescimento desse amor ao próximo, né? E aqui em 1 João 5, nessa mesma página aqui que nós estamos lendo, 1 João 5, no versículo 3 fala: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, o que está falando aqui? Está falando que a Bíblia ela nos ensina a amarmos a Deus, né? E a respondermos espiritualmente o seu grande amor por nós, né? Então, assim, o amor de Deus por nós, a gente começa quando ele fala aqui, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, assim, quanto mais obedecemos aos seus mandamentos, né, mais crescemos nesse amor, mais respondemos nesse amor. Sabemos que amamos a Deus, né, quando estamos dispostos a obedecer aos seus mandamentos, né? Quanto mais a gente obedece a Deus, mais a gente demonstra esse amor, né, a Deus, né? Então, assim, quanto demonstramos mais amor a Deus quando nos interessamos pela sua vontade, né? Quando buscamos conhecer a sua palavra e quando obedecemos aos seus mandamentos, como fala aqui. Nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fala aqui que os mandamentos de Deus não são pesados para que a gente não consiga obedecer, né? Então a gente não tem desculpa para obedecer aos mandamentos de Deus. E em Mateus, né? E em Mateus 12, Mateus 12 fala assim, ó. Mateus 12, vamos ler no versículo 48. Mateus 12, versículo 48. Mateus 12, versículo 48 fala assim, ó. Mateus, perdão, 48 não, 28. Vamos ler Mateus 12, do 28 ao 34. Fala assim, ó. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então assim, perdão, pessoal, vamos ler Marcos 12. Eu tô com o Mateus na cabeça aí, eu tô aqui, para ler Marcos, mas eu tô querendo ler Mateus, mas é Marcos que nós vamos ler. Marcos 12, do 28 ao 34. Vamos lá. Essa para falar sobre o maior mandamento. A palavra de Deus fala assim, ó. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu os discípulos, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento
e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Então, aqui a gente vê uma situação que, né, fala que se desejarmos amar a Deus, como, como deve ser esse amor, né? Costumamos ver o amor apenas como um sentimento, mas fala que amar a Deus envolve sentimento, mas assim, não é algo baseado apenas em emoção, envolve todo o nosso ser, né? Envolve o nosso coração, que é o centro da vida interior das ações humanas, né? Pensamento, raciocínio, decisões, emoções, desejo, vontade, né? E de toda a alma, que é a essência da vida, né? De toda a mente, com todos os sentimentos de amar ele de todo o coração, de todo o entendimento, né? Fala que a gente devemos amar a Deus com toda a nossa capacidade de pensar, de refletir, né? De raciocinar, devemos amá-lo com consciência, né? E força, nossa energia física com ação, né? Ele fala que aqui Jesus enfatiza a totalidade do nosso ser, né? Ele fala que se buscarmos de todo o coração, certamente o encontraremos, né? Ele fala que no versículo no versículo 33, ele fala: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como amar a si mesmo é o mais importante que todos os sacrifícios. Então ele fala que amar de toda a força, né, com toda a nossa energia, né, ele fala que se buscarmos a Deus de todo o coração, certamente encontraremos aquele que tanto nos ama, né, que tem muitos sonhos para a nossa vida. Então, assim, meus irmãos, eu queria muito deixar essa mensagem com vocês para que a gente pudesse refletir sobre o amor de Deus e conhecê-lo, né? Conhecê-lo mais profundamente, buscar experimentar essa gratidão a Deus, né? Por Ele estar cuidando de nós a cada dia. Deus tem cuidado de mim, de você, a cada dia, né? Devemos decidir andar mais próximo desse Deus, orando, procurando saber mais sobre Ele, né? Sobre a sua vontade, como devemos fazer com que a sua vontade se sobressaia sobre nossa vida, né?